O mercado de vinhos no Brasil vem em constante crescimento. Hoje, o total comercializado no Brasil são mais de 400 milhões de litros. Mas você sabia que 54%, ou seja, mais de 220 milhões de litros, são de vinhos de mesa? Talvez você não saiba o que é vinho de mesa. Vinho de mesa, pela legislação brasileira, são vinhos oriundos de varietais vitivalabruscas, ou seja, uvas americanas. Aquelas uvas que a gente consome no supermercado e elas têm uma característica primária, fruta e baixa graduação alcoólica. E grande parte desses vinhos são vinhos suaves. E depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, grande parte dos vinhos consumidos no Brasil são vinhos de mesa. E principalmente por essas uvas americanas terem um menor custo de produção, são vinhos mais competitivos. E o vinho de mesa mais comercializado no Brasil é esse. É o Pérgola, da vinícola Campestre. Um vinho que conseguiu agregar muito valor em relação à sua embalagem, porém vende um produto super genuíno, seleção suave. Muitas pessoas acham que a palavra suave é pejorativa. Porém, gente, vamos fazer uma analogia com o chocolate. 95% do chocolate comercializado no Brasil são chocolates ao leite. Ou seja, a cultura do brasileiro é a cultura da cana-de-açúcar. No mais, o Brasil gosta muito de produtos com residual de açúcar. E por isso, esse perfil de produto, além de ter um custo-benefício melhor, ou seja, preços abaixo de R$20, isso, na média, levam esse residual de açúcar que o brasileiro adora. Porém, muitos profissionais da área têm um certo preconceito com esse vinho. O que eu quero deixar claro é que esse produto ajuda a trazer novos consumidores. Imagine a cerveja, a Skol ser banida da categoria de cerveja. É um produto que o cliente vai crescendo e migrando para outras categorias, ou seja, analisando a cerveja, vai lá para produtos com mais malte ou cervejas especiais. No vinho é a mesma coisa. Como o vinho de mesa ele transmite aromas primários e, como falei anteriormente, essa baixa e média graduação alcoólica, é um produto que agrada muitos consumidores. E também ele serve como uma migração para depois o cliente sair do vinho de mesa para um vinho meio seco, um vinho fino, e aí ele ingressar nessa categoria. E consumidor de vinho, coloque uma coisa na cabeça de vocês, ele não dá passo para trás. Ou seja, é um consumidor que sempre vai buscar novidades. E muitos profissionais, eles têm preconceitos e empreendimentos de não inserir essa categoria em seus portfólios. E como eu falei anteriormente, como você não vai estar trabalhando, mesmo sendo uma loja especializada em vinhos, não estar trabalhando com uma categoria que tem um mercado gigantesco no Brasil? Por quê? Agrada muitos consumidores. E aí, muitos não sabem que existem rótulos de vinhos de mesa, como este, que alunos meus compram em torno de R$10 a preço de revenda, chegam a vender até R$25 na promoção R$19,90, ou seja, 100% de markup com um vinho de mesa. E o que eu dou como grande dica é você fugir de comparação de rótulos que estão em grandes redes de supermercado. Por quê? Aí você perde a comparação de preço, porque essas grandes redes de supermercados, elas compram em grandes volumes e elas têm um markup, ou seja, uma margem bruta em torno de 40%. Com essas marcas exclusivas, você vai ter uma margem maior e vai levar um produto genuíno. Além disso, eu me coloco em relação à embalagem. Olha só o campeão de vendas no Brasil. Olha que embalagem bacana, garrafa personalizada, um rótulo clássico. Se você não colocasse como um vinho de mesa,
você diria que é um vinho fino. A mesma coisa como esse rótulo de vinho de mesa. Parece até um vinho português. Ou seja, né, a embalagem, o líquido que vai agradar o consumidor e você, empreendedor, podendo atuar e identificando quais são os clientes que gostam ou têm uma afinidade com essa categoria, não vai estar deixando dinheiro na mesa. Por quê? Nós temos que nos orientar, não pelo nosso gosto pessoal, mas sim nos orientar ao mercado e não abandonar essa categoria que tem uma participação de mais de 200 milhões de litros, ou seja, 54% do que se vende de vinho são vinhos de mesa. E eu sempre levo um ponto. Como eu falei no início do vídeo, a legislação brasileira, ela diz que vinhos de mesa são oriundos de vitis labrusca, ou seja, uvas americanas. Porém, na legislação europeia, no caso de Portugal, vinhos de mesa, eles são vinhos de uvas vitiviníferas, ou seja, variedades europeias, mas são vinhos de várias outras regiões, ou seja, uvas do Alentejo, do Dão, de várias outras regiões que eles não são exclusivas de uma denominação de origem. E muitas pessoas às vezes confundem a questão do vinho de mesa da legislação brasileira e da legislação europeia. Então, quando você pegar um rótulo de vinho de mesa, no caso brasileiro, são uvas americanas. Porém, garanto para você, 90% dos consumidores no Brasil não sabem a diferença de vinho vitivinífera e vinho de mesa. Na legislação, vinho é fermentado de uva. E aí a gente envelopando embalagem, um produto genuíno, porque grande parte das vinícolas no sul do Brasil que produzem esses vinhos elaboram os vinhos de mesa com o mesmo protocolo que os vinhos finos, ou seja, controle de temperatura, tanques de aço inox e também sempre atento com o gosto do consumidor. Tinto, suave, ou seja, grande parte desses vinhos de mesa são com residual de açúcar. Eu vou passar esse número geral para você que você vai se assustar. Desses 220 milhões de litros, 85% são vinhos suaves. Apenas 8% são vinhos secos e o restante são vinhos brancos de mesa, variedades como Niágara, né, entre outras variedades, e apenas 1% são rosés. Então, se você está com medo ou receoso de inserir um vinho de mesa no seu portfólio, comece com o rótulo do vinho de mesa seco, um rótulo de suave, que aí você vai abranger 92% do mercado, né, da comercialização de vinhos de mesa. E também você não precisa ter variedades de rótulos de vinhos de mesa, você pode ter apenas um tipo. Por quê? Se no caso um consumidor tem afinidade com esse produto, você vai estar inserindo, ou também se ele busca um produto abaixo de R$20 ou na faixa entre R$20 e R$25, você tem a opção. Lembre-se que na árvore de decisão de compra do consumidor, primeiro é tipo de produto, branco, tinto, rosé ou espumante, e depois é a faixa de preço e depois vem a origem. Então, aquele consumidor que busca um produto numa faixa de preço abaixo de R$25, o vinho de mesa é uma ótima opção. Então, pessoal, vamos se desprender desse preconceito entre vinho fino ou vinho de mesa. O que importa é nós ampliarmos a cultura do vinho no Brasil, porque eu prefiro que o consumidor esteja bebendo vinho de mesa do que Skol ou Brahma. Esse é o grande ponto, nós ampliarmos a base de consumidores. E o vinho de mesa, ele é um produto genuíno e uma porta de entrada para esses consumidores que depois irão migrar para vinhos finos, vinhos de alta gama, porque também o vinho premium no Brasil vem aumentando muito, dado comparado ao ano passado, triplicou. Então, pessoal, se você quer acompanhar esse e outros conteúdos, toda terça-feira de manhã
Na descrição desse vídeo tem um link, eu faço um aulão com esse conteúdo e muito mais, com o intuito de acelerar as vendas do seu negócio de vinhos e fazer que você venda mais. Um brinde e até o próximo vídeo.